gente, hoje o nosso assunto aqui não é o Acre, não é o Billy the Kid e não é o feriado nacional na França por causa da queda da Bastilha. É o Harry Potter, por causa do lançamento do último filme da saga. Temos mais uma música lá para adicionar magia a essa conversa? Negócio sombrio, o que é isso, André? Essa música chama Battlefield, né, Campo de Batalha, que é pra remeter a essa batalha final que vai ocorrer no castelo de Hogwarts. E até eu tava lendo uma das críticas ontem, as críticas, aliás, estão bem favoráveis, né? Geralmente não são, né? Geralmente não. Que é, dessa vez a gente vai ver o castelo por ângulos inéditos. Isso, depois de 8 filmes, eu tô bem curioso pra ver que ângulo a gente ainda não viu do castelo de Hogwarts. Uma coisa assim. Participação de ouvinte aqui, ó. Bom dia a todos, é maravilhoso começar o dia com Harry Potter, de quem sou fã desde 2000, quando comecei a ler a saga. Isso vai ficar na vida dessas pessoas para sempre, né, Márcio? Vai. Vai porque como a gente já comentou, é um amadurecimento, é um crescimento dos leitores, dos espectadores, juntamente com a saga, juntamente com todos os personagens. E uma coisa muito interessante da saga do Harry Potter foi a coerência que eles conseguiram manter ao longo de todos esses filmes. Porque você teve sempre o mesmo produtor, que era o David Heyman, que ele conseguiu não apenas segurar todo o elenco jovem, independente de como eles foram ficando ao longo do tempo, alguns foram ficando estranhos, nem todos foram ficando bonitinhos ao longo do tempo, mas ele conseguiu manter toda uma coerência visual e estrutural do filme, que é uma coisa muito difícil de você ter na indústria cinematográfica. Eu dou como um exemplo negativo, por exemplo, são os filmes do Batman. Cada filme do Batman você tem uma Gotham City diferente. E um Batman diferente. E no caso do Harry Potter, não. Você conseguiu manter essa coerência visual. Hogwarts foi sempre a mesma. Houve mudanças estruturais a partir do terceiro filme que melhoraram bastante a própria estrutura de Hogwarts. Mas todo o filme conseguiu se manter numa coerência visual e estrutural. O próprio roteirista sempre foi o mesmo, que é o Steve Kloves, excetuando a Ordem da Fênix, que ele não escreveu, mas ele fez ele escreveu todo o roteiro de todos os filmes. Você conseguiu manter todos os atores, grandes atores ingleses. Mas teve um que morreu lá, né? Teve o Richard Harris, que fazia o Dumbledore, que ele faleceu no término do segundo filme. Ele foi substituído pelo Michael Gambon a partir do terceiro filme. E fez diferença? Eu, pessoalmente, gosto muito mais do Dumbledore do Michael Gambon, porque nos primeiros filmes o Dumbledore tinha uma ação, ele era mais passivo como diretor da escola. E a partir do terceiro e do quarto filme, ele começou a ter uma atuação um pouco, ele interferia mais na história, ele tinha uma atuação mais ativa do que nos filmes iniciais. Então, no meu ponto de vista, para a saga foi muito boa a troca do Richard Harris pelo Michael Gambon, embora a maioria dos fãs não tenha gostado dessa mudança. Mas o fã não chega lá e fala, pô, esse aí não é o Dumbledore, meu? Não bate esse sentimento? Quem é esse cara? Eu acho que, assim, icônico, o Dumbledore, que todo mundo imaginou do livro, é o Richard Harris e é aquele dos primeiros filmes. Só que eu concordo com o Márcio disso para essa ação, e também, já que a gente fez a comparação com Star Wars, dá para comparar com a adaptação do Mestre Yoda para a trilogia atual. O Mestre Yoda antes era aquele velhinho que só ensinava, e nesse agora ele luta com sabre de luz e tal, que é o que aconteceu com o Dumbledore. Ele, nos primeiros filmes, era só o diretor do colégio, depois ele luta como o maior mago de todos os tempos. Sobre isso, eu diria o seguinte, tem coisas que não devem aparecer, elas devem ficar assim escondidas, porque você cria uma aura em torno delas. Por exemplo, o Charles Schulz é o autor das tirinhas do Charlie Brown. Ele nunca colocou um adulto no Peanuts. Nunca. Porque o adulto ali tem uma idealização em torno dele, é um poder e tal que nunca aparece. Tem uma tirinha que ele desenhou as pernas dos adultos. E ele era um cara muito dramático. Ele olhava para aquelas pernas e reclamava, deu milhares de entrevistas reclamando daquilo, se arrependendo, dizendo que não queria ter feito. E quando colocaram o Mestre Yoda para lutar, sacanearam o Mestre Yoda. Porque o Mestre Yoda lutava bem mais legal na imaginação da gente. Ou não, Ilvor? Com certeza. O André discorda, né? Não, isso eu já li algumas coisas sobre, é bem polêmico, assim, tem gente que prefere aquele mestre idealizado que só ensina e não luta, tem outros que gostam de ver ele lutando. Eu particularmente acho que a única cena que se salva do
do A Vingança do Sith, o último filme, é a luta dele com o Imperador. Né? Exato. Viajei agora, né? Fui do Charlie Brown pro Mestre Yoda, nada a ver. Mas tem uma relação do herói. Mas tem a né? ver, Anti-herói. eu acho. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falava, você via voltando, vamos trocar de saga rapidamente, falando do Star Wars, o Mestre Yoda que você tinha no Império Contra-Ataque era uma coisa, porque ele era um Muppet, vamos dizer, ele era feito pelo Frank Oz, que era o criador dos Muppets, então ele era um boneco, ele era palpável. A partir da saga nova, não adianta, ele virou uma coisa digital, ele virou um sapinho que pula. E não é isso, o Mestre Yoda não era isso. Né? Não era isso, não era mesmo. É o Linus, né? Para terminar, eu queria perguntar para cada um de vocês o que vocês acham, o que vocês veem de melhor na saga Harry Potter. Para o Márcio aqui a pergunta é a seguinte: como cinema, de tudo que foi feito até agora nessa saga, o que é que se destaca? Em termos, não vamos falar de nenhum filme específico, vamos falar da saga. Eu acho que o que você tem na saga do Harry Potter é essa capacidade de você conseguir incrementar a narrativa, você melhorar o filme ao longo dos tempos. Por mais que você critique o Chris Columbus por ter feito aventuras infanto-juvenis, que eram aventuras divertidas até, que eram se você tinha, por exemplo, no primeiro Harry Potter, o Harry Potter matava um professor e 5 minutos depois ele estava feliz da vida rindo com os amigos. Quer dizer, é uma coisa que, se você for analisar... Esqueceram de mim, parecia. Esqueceram de mim. Eu matei um professor que passou o ano inteiro comigo e agora eu estou feliz da vida. Por quê? Porque eram filmes que eles não tinham nenhuma... Inocente, né? Eram inocentes, essa é a palavra. Eles eram filmes inocentes que, com o decorrer da história, foram se modificando. Ou seja, a culpa não é apenas do Chris Columbus por ter feito um filme infantil. A saga era infantil. E a saga foi crescendo, a saga foi se tornando complexa. E isso é muito legal, porque como cinema você teve a oportunidade de você ter uma saga que começou de uma maneira muito leve e que terminou num nível praticamente do Senhor dos Anéis. Ou seja, uma saga grandiosa, uma coisa épica que vai marcar a história do cinema de uma maneira ou de outra. Ivor, o que há de melhor? Qual é o filme que você gosta mais? Eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban, por causa do diretor, que é o Afonso Cuarón. Prisioneiro de Azkaban é o que tem o tio que vira cachorro? Esse. Tá. Mas é muito bom. Tem o Gary Oldman lá também, que é ótimo, né? E tem... Eu acho que nessa mudança, acho que é muito interessante essa parte escura, que a parte técnica entra muito, acho que entra muito forte com os fotógrafos. Sim, a fotografia do filme mudou completamente. 3 fotógrafos de cinema que são espetaculares, um deles um português, o que fecha a série agora, o Eduardo Serra, é genial. É um português que fez a fotografia do Moça com Brinco de Pérolas, que é um filme maravilhoso. No Enigma do Príncipe você tem o diretor de fotografia do Amélie Poulain, né? É tudo... você chama esses técnicos e mesmo o Ordem da Fênix, que os críticos não gostam muito do filme, a fotografia é de um diretor que é um polonês, diretor de fotografia que fez a direção de fotografia da trilogia das cores. Isso. E é maravilhosa a fotografia dos filmes. Mesmo quem não goste vai ter um prato cheio de cinema, tem essa relação do homem e o livro, o homem e o filme, o imaginário. Eu acho, mesmo quem não gosta vai se divertir muito vendo esse filme. André, o que há de melhor aí pra você? Por que isso fisgou você quando você tinha lá seus 10 anos? Então, eu acho que uma coisa que a gente não comentou também dos livros é que ele abriu portas para esse público que estava ficando adolescente para conhecer outras literaturas. No meu caso, eu comecei com Harry Potter, depois eu li todas as Crônicas de Nárnia, também sou fã de Nárnia e acho que acabaram com a série no cinema. Inclusive o Senhor dos Anéis, enfim, todas essas outras que surgiram depois, foi uma contribuição para a literatura. E no cinema é o que eles já falaram, assim, também. Esse Dream Team dos atores britânicos, eles até falam que ir para o Harry Potter é como ir para a seleção do país, que só chamaram os melhores lá. Tem uns que até ficam meio magoados por não ter ido, como o Colin Firth, que ele até foi cotado para esse último filme, que é Colin Firth é o Rei Gago, né, do discurso do Rei, o melhor ator desse ano. O Grant, isso. E a gente vê feras, né, contracenando com esses novos atores também bem legais, né? O Alan Rickman, Maggie Smith, o Robbie Coltrane, enfim, um elenco, Gary Oldman, sensacional. Helena Bonham Carter. Isso. Maggie Smith. Emma Thompson, David Thewlis, né? Nossa, do Pinho. time da pesada em inglês, né? O Harry Potter é a última grande coisa da Inglaterra, já que a economia por lá não vai tão bem assim. Esses dias eu vi na CBS um documentário que o título era assim: Is the Great Britain still great? Né? A grande Inglaterra ainda é grande?
O Harry Potter tá aí para dizer que sim? Eu acho que em termos cinematográficos, vamos se ater puramente a isso, é realmente uma obra que o cinema inglês está trazendo para o cinema, está trazendo para a história do cinema, que acho que vai marcar uma geração, e daqui a 10, daqui a 15 anos você ainda vai ter Harry Potter como uma das grandes sagas do cinema. Isso aí, para mim, é ponto pacífico, acho que não há discussão quanto a isso. E daqui 30 anos é capaz de haver uma nova tecnologia, alguém se interessa em refilmar tudo de novo porque sabe que vai dar dinheiro? É possível? Ou pelo menos colocar o rosto do Ray Fiennes no final da Pedra Filosofal, pelo menos. Quando inventarem o cinema holográfico, puxa, tem aquela série pra gente refazer aqui. Sim. Muito obrigado, senhores. Quem é que esteve conosco nessa conversa sobre Harry Potter? Tem um serviço para fazer, né, antes da gente encerrar. O filme em 3D, onde é que é bom de ver isso aí, André? Então, para quem gosta de ver o 3D mesmo, no IMAX do Palladium, né? Que é onde os fãs vão hoje à meia-noite, inclusive. Fantasiados, isso. Tá. E em todos os demais cinemas da cidade, o 2D normal, como eu vou ver, porque eu não curto muito 3D. Quem não tiver fantasia, só levar vassoura. Ou ir com cachecol, alguma coisa. Sempre alguém tem alguma peça. Esteve conosco o Márcio Santos. Muito obrigado, Márcio. Jornalista especializado em cinema. Obrigado, Álvaro. Também o Wilvor Sauer, indicador de filmes. Muito obrigado, Wilvor. Obrigado a vocês. E o André Nunes, nosso produtor, que é fã do Harry Potter. Valeu, André. Valeu.